Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a retenção de público para canais no YouTube. Você que tem acompanhado o meu canal e a série sobre como desenvolver o seu canal aqui no YouTube, viu que existem várias métricas que você pode acompanhar, mas para mim uma das mais importantes é a retenção de público. Isso porque a retenção de público vai te mostrar exatamente o que os seus espectadores estão fazendo, como eles estão se comportando ao assistir os seus vídeos. Se você tem um canal no YouTube, fica sabendo que esse é um dos itens mais importantes. Mesmo você que não tem um canal no YouTube, mas assiste ao meu canal, dá uma olhadinha no vídeo para entender mais ou menos como é o comportamento em geral das pessoas que me assistem. Existem várias métricas que você pode acompanhar aqui no relatório de retenção de públicos do Analytics, mas eu vou destacar uma das métricas que eu acho mais importantes. Eu considero uma métrica boa que um vídeo tenha em média de 50 a 60% de porcentagem visualizada média. E quando a curva não é dessa maneira aqui, tá, homogênea, eu encontro mais ou menos o ponto que as pessoas deixam de assistir ao vídeo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um outro vídeo sobre o mesmo tema. É legal você fazer uma comparação com temas parecidos para você ter uma ideia do que você está acertando ou errando. Nesse vídeo aqui eu já tenho uma diferença considerável. Eu tenho uma porcentagem visualizada média de 58% com 1 minuto e 53. O vídeo é de 3 minutos e 14, ou seja, um vídeo menor me deu um tempo maior, nesse caso, de visualização. É claro que a receita de sucesso seria você conseguir fazer vídeos longos e reter o público por mais tempo. Mas você pode ir fazendo isso de uma maneira gradativa e aprendendo nos pontos que você acertou ou errou. E aqui eu consigo demonstrar para vocês duas coisas interessantes. Você pode ver que eu fiquei aqui na casa dos 70% médio de tempo de visualização no primeiro minuto. E logo depois eu tive um aumento de tempo visualizado em torno de 80% de visualizações orgânicas. Mais ou menos no minuto 1 aqui do vídeo. Esse é um minuto, por exemplo, que você pode aproveitar e fazer alguma anotação em seu vídeo, algum call action em 1 minuto e 10 para as pessoas se inscreverem em seu canal, para poder eles assistirem algum outro vídeo ou algo parecido. Continuando aqui, você vê que eu tive uma curva acentuada depois do minuto 2 e 38. Aqui sim, a porcentagem média de visualização começa a cair consideravelmente e cria o que nós chamamos de cauda. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz aqui? Eu vou voltar um pouquinho e verificar qual o momento que as pessoas deixaram de assistir o vídeo. Nesse caso, foi exatamente quando eu fiz uma anotação para um outro vídeo. Ou seja, as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui, clicaram nesse vídeo, fechando então a janela anterior. Mesmo abrindo em uma nova janela, eu chamou a atenção das pessoas o outro vídeo e elas deixaram, não voltaram para continuar assistindo. Talvez eu precise mudar o tempo que eu apresente este tipo de anotação no meu vídeo. Para efeitos de comparação, eu vou pegar um outro vídeo que também tenha anotações. Então vamos lá, pessoal. Continuando, eu selecionei um outro vídeo aqui que se chama Como Recuperar o acesso à sua conta do Facebook. Nesse vídeo aqui, eu tenho um momento que eu marquei onde eu tenho um pico depois de uma queda de acessos. Eu tenho um pico de 68%, quase 10% aqui de diferença. Só que eu vou para esse pico para ver logo em seguida onde a curva se normalizou e continuou caindo e diminuiu consideravelmente. O que foi que aconteceu nesse momento que as pessoas começaram a sair do vídeo? Novamente, você pode perceber que teve uma anotação para um outro vídeo. E talvez eu aprenda com isso e modifique o tempo onde essas anotações são inseridas. E continuando, eu consigo ver que mais na frente, logo após um pequeno pico de acesso novamente, inicia uma nova queda e eu vejo que nesse momento eu coloquei 2 anotações para outros vídeos. E o que pode estar acontecendo é uma referência cruzada entre
os vídeos. No outro vídeo que eu mostrei para vocês, as pessoas começaram a sair deles justamente a partir das anotações. Então por isso que é importante você analisar os seus vídeos e ver o que está funcionando ou não para você. Pelo menos para um canal como o meu, isso mostra que eu devo fazer isso de uma maneira diferente nos meus próximos vídeos. Isso é apenas uma dica que você pode ver no seu relatório para entender como o seu público reage ao seu conteúdo. E claro que fazendo testes por amostragem você vai entendendo o que é que funciona para você e o que não funciona. Isso é apenas um exemplo, existem vários onde você pode coletar dados, entender como o seu público reage e criar os seus próximos vídeos de uma maneira que você consiga reter por mais tempo o público em seu canal. Essa é uma das principais métricas que o YouTube tem utilizado desde 2012, mais ou menos 2013. Onde a retenção de público se tornou muito importante para o YouTube. E assim os vídeos que têm uma retenção de público maior têm uma maior divulgação também e recomendação pelo próprio site de vídeos, fazendo com que você receba mais visualizações orgânicas, aumentando o seu watch time e, é claro, ganhando mais no YouTube. Então presta atenção no seu relatório de retenção de público, analisa ele, vê o que é que está funcionando, o que não está funcionando e qual o momento em que as pessoas saem do seu vídeo. Isso vai te dar dados, estatísticas e você vai poder formatar os seus próximos vídeos de uma maneira mais adequada ao seu modelo de canal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram e quiserem assistir mais vídeos como esse, exemplificando o Analytics do YouTube, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês. E se você curtiu a dica, não deixe de clicar aí no gostei, compartilhe o vídeo e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Um último recado, se você quiser assistir outros vídeos sobre como desenvolver o seu canal aqui no YouTube, clica aqui na descrição do vídeo, o primeiro link vai ser da playlist de ajuda do YouTube. Até logo então, um grande abraço para vocês e tchau!